da Currículo e com vocês aí, colegas que devem estar nas redações, em várias partes do país. E eu volto aqui para entrevista coletiva, coisa que eu não fazia há um tempão e numa modalidade nova. É sempre bom fazer alguma coisa pela primeira vez. Sem dúvida. O Marcelo, ele desenvolveu uma ferramenta que é absolutamente genial. Eu fiquei boba de ver a descrição toda que ele fez e do que ele pôs à disposição já está em funcionamento na internet. Só que a cada momento ele acrescenta mais um detalhe, um acessório, melhora a ferramenta que ele tem. E hoje ele quer que todo mundo conheça a ferramenta de busca do site Currículo. Antes, eu acho que vale a pena que vocês ouçam a explanação que ele fez do conceito da Currículo e para chegar até a ferramenta, para ver quanto que ela dá de ganho para quem usa esse serviço. Então, acho que você podia repetir aquela apresentação que você fez, que vai conceituar e ajuda para fazer as perguntas. Então, se você já quiser mandar pergunta, à medida em que ele vai falando, já surgiu alguma dúvida, pode mandar que as perguntas já vêm vindo e aí eu vou passando para ele logo que ele acabar a apresentação, tá bom? Com você, Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todos. Para mim e para todos nós da Currículo é um grande prazer estar aqui apresentando esse novo produto, que é o Currículo Busca. Como a Mônica disse, eu acho que vale a pena dar uma breve passada em alguns conceitos que eles explicam melhor por que o Currículo Busca é uma ferramenta que pode vir a ser realmente revolucionadora no ato de contratar e de buscar emprego. Então, eu convido vocês a acompanhar comigo uma apresentação que eu fiz. Eu só queria saber se eles já estão vendo a apresentação. Vamos para a apresentação agora. Então, bom, eu sou Marcelo Abrileri, eu sou o CEO da Currículo, mas eu vou falar sobre o Currículo Busca. Então, como eu disse, o Currículo Busca ele está sustentado num conceito que é uma visão minha com relação aos acontecimentos, e depois eu explico por que o Currículo Busca tinha que nascer da curriculum.com.br. Então, primeiro eu vou falar da visão. Com relação à visão, em 1946 nasce o primeiro computador, o ENIAC. Esse computador nasce no universo universitário, né, no meio acadêmico, mais precisamente na Universidade de Pensilvânia. No entanto, nos anos 60 e 70, o poder do processamento e da informática ele começa a chegar às empresas. E aí nós temos os mainframes, que muitos conhecem, né? E aí podemos dizer que essa era a era da IBM, onde o processamento era centralizado dentro das empresas. No entanto, com o decorrer dos anos, nasce o microcomputador. E aí nós já estamos nos anos 80 e 90. E aí temos a era da Microsoft. Esse poder de processamento, ele continuou e chegou até os lares das pessoas com a internet, que foi um grande acelerador, não é? Para que as pessoas tivessem um computador. E aí, com o surgimento do HTML em 92 e do Netscape em 94, houve uma explosão na web. E agora, no ano 2000, com todo mundo força de expressão, né? Mas com o computador... Boa parte do mundo. Exatamente. No lar da maioria das pessoas, nós temos, então, a era Google, onde o poder do processamento ele não está apenas na empresa, mas dentro dos lares das pessoas. E as pessoas buscam na internet através de uma ferramenta de busca, que é o Google. Muito bem. O próximo passo, eu diria que é bem recente, que é quando o usuário ele começa a produzir conteúdo. Então, nós temos aí a era do blog, a era da Wikipedia, e podemos dizer a web da web 2.0. Isso é agora, 2005. Então, acompanhando essa linha de raciocínio, o que seria o próximo passo? Eu diria que o próximo passo é o usuário, e eu vou pedir agora, por favor, ter uma animação. O Currículo Busca é uma consequência da evolução tecnológica. Em fevereiro de 1946 surgiu o primeiro computador, o ENIAC. Seu surgimento não ocorreu no ambiente empresarial, mas no meio acadêmico.
mais precisamente na Universidade de Pensilvânia. No entanto, durante os anos 60 e 70, o poder do processamento da informática chegava às empresas, que, por sua vez, começavam a processar dados e informações em mainframes. Esta foi a era da IBM. Nas décadas de 80 e 90, vimos o poder do processamento ir além do núcleo das empresas, invadindo as estações de trabalho de cada funcionário com microcomputadores, oferecendo a eles mais desempenho na produção de texto, bem como velocidade na hora de trabalhar com números. Ao mesmo tempo, esses computadores também chegavam aos lares das pessoas e davam a elas poder de processamento. Esta foi a era da Microsoft. No início dos anos 90, Tim Berners-Lee cria o protocolo HTTP e a linguagem HTML. Com isso, Mark Anderson cria o Netscape. Estava criada a World Wide Web, que é o lado colorido e interativo da Internet. Como consequência, explode a difusão do uso da Internet e, paralelamente, assistimos a uma enorme expansão da utilização da microinformática. Os computadores chegavam cada vez mais aos lares das pessoas. Com tudo isso, o início do século XXI é marcado pela inclusão digital e o poder do processamento ao alcance do cidadão comum. Esta é a era Google. Uma vez que o poder do processamento estava disseminado entre as pessoas comuns, ocorre uma verdadeira revolução. Alguns cidadãos, até então apenas consumidores passivos, tornavam-se ativos produtores de conteúdo. Com isso nasciam os blogs e as Wikipedias. Esta é a era da Web 2.0, onde nasce a figura do prosumer, a pessoa que ao mesmo tempo que produz, consome, produtor e consumidor. No entanto, todas essas inovações trouxeram para todos nós um momento único, em que tanto as empresas quanto as pessoas estão agora interligadas, tendo ao seu alcance o poder do processamento, podendo gerar conteúdo. Portanto, como última etapa deste processo, todos os cidadãos podem gerar agora e divulgar via web o conteúdo que eu considero o mais importante para cada ser humano, o seu próprio currículo. Além de serem gerados, agora estes currículos podem ser propagados eletronicamente para as empresas através de um sistema que, como uma interface simples, faz com que sejam encontrados da mesma forma como que o Google oferece para nós páginas web. É a era do currículo busca. Esse final, eu quero dizer o seguinte: imagine que as pessoas podem agora produzir conteúdo, sendo que esse conteúdo são os seus próprios currículos. E esses currículos podem chegar até as empresas. As pessoas podem fazer com que ela, através do seu currículo, via internet, chegue até a empresa. Como se fosse uma espécie de Google do emprego. Exatamente, porque Google até hoje nós buscamos as empresas através do Google. A partir de agora, as empresas vão poder buscar a nós através do currículo busca. Então, o currículo busca, ele funciona como um Google, só que invertido. No Google você não encontra profissionais. No Google você encontra empresas, páginas web. No currículo busca você só encontra profissionais. E quem busca são as empresas. Então, agora eu vou explicar por que nós entendemos que a currículo tem credenciais suficientes para lançar essa ferramenta. Bom, primeiro a Curriculum foi a primeira empresa a desfocar a vaga e a focar o currículo. Desde 98, quando nasceu a nossa empresa, o nosso foco estava no currículo do candidato. E todo o sistema foi desenvolvido para administrar currículos. A Curriculum vem fazendo isso há mais de 8 anos e nós pregamos, que no futuro o anúncio da vaga ele vai desaparecer. Ele já desapareceu da porta da fábrica, ele já desapareceu do jornal, hoje ele está na internet. Mas, para nós, ele vai desaparecer, inclusive, da internet. Isso não significa que a vaga vai desaparecer. A vaga continua. Só que o ato de anunciar a vaga, isso tende a desaparecer. Porque a partir do momento que a empresa encontra uma base de currículos organizada, onde ela acha os candidatos que ela quer, então ela não precisa mais anunciar a vaga. O anúncio da vaga só tem um objetivo: atrair currículos. Então, a Curriculum vem organizando currículos há 8 anos, criando um sistema que organiza currículos. Nós criamos o sistema UCN, que hoje administra a base de currículos de várias empresas, inclusive do Banco Itaú, Carrefour, Terra, UOL e vários outros
empresas. Isso é aquela janelinha que aparece quando a gente entra num site e diz assim, você quer trabalhar nessa empresa? Exatamente. Aí você clica e aparece alguma Exatamente. coisa para você se cadastrar. Isso é você que administra. A Currículo administra o trabalho conosco de muitas empresas. Continuando nesse trabalho de administrar currículos, nós percebemos que nós precisávamos fazer um movimento comercial agressivo para acelerar o crescimento. Isso foi feito em junho de 2005, quando nós criamos o Encontro Grátis. Então, esse sistema administrador de currículos ganhou uma camada de gratuidade. A Currículo é a primeira empresa no mundo a oferecer o cadastramento de currículo grátis para o candidato e a busca de currículo grátis para a empresa. Fizemos um lançamento no Vão Livre do MASP, foi um momento bastante importante na nossa história. Nós pudemos oferecer de graça o que as outras empresas vendem, porque nós temos para vender o que as outras empresas ainda não haviam desenvolvido. Muito bem. O grátis ele refletiu muito no uso da Currículum como sistema para busca de candidatos, bem como para procura de emprego. E esses gráficos mostram, não é, claramente o crescimento dos nossos números nesses últimos praticamente 18, 20 meses, né? Os gráficos mostram uma crescida bastante significativa, inclusive mais de 80 mil pessoas, só nos últimos 6 meses, informaram que conseguiram emprego pela Currículo. Esse gráfico especificamente é o interesse de contato das empresas pelos candidatos. Então vocês podem perceber que nos últimos meses o interesse tem crescido muito, né? Muito bem, esse foi o momento do grátis e os reflexos que esse modelo grátis trouxe para o nosso negócio. Fomos agraciados com o prêmio Top of Marketing da DVB em junho desse ano, justamente com o modelo grátis. Nesse ano ainda, nós lançamos o Visux, uma ferramenta que administra todo o processo seletivo. Foi um evento feito no Teatro Alfa. Contamos com algumas pessoas importantes presentes. E o Visux é uma ferramenta que administra todo o processo seletivo, desde o início, da abertura do processo até o fechamento da vaga. E o Visux também ganhou um prêmio esse ano, que foi o Top de RH da DVB. Ganhamos outros prêmios. Esse foi um ano bastante feliz para a Currículum, né? E por último nós ganhamos o Top of Mind. E esse prêmio ele tem um significado bastante especial, porque esse prêmio ele é dado pela votação de quem contrata. Então a Fênix, que é a empresa que organiza o prêmio, ela contratou até uma consultoria para auditar, e nós não sabíamos. Foi lá no palco que foi aberto o envelope que nós soubemos que nós ganhamos. Gostoso. Exatamente. Então saber que o RH, na hora que contrata, está lembrando da Currículum, para nós realmente é muito significativo. A Currículum tem então se tornado, o prêmio demonstra isso, o lugar aonde as empresas buscam e o lugar que promove o encontro entre quem contrata e quem procura emprego. Muito bem. E aí era o que eu estava falando, né? O Google hoje é a ferramenta que todo mundo, quando pensa em buscar, pensa em Google. Inclusive, eu estou me sentindo um pouco à vontade de falar Google aqui, porque o termo Google já faz parte do dicionário americano. Então, eu não sei se isso é bom ou até ruim, porque agora todo mundo vai poder falar, eu googlei. Né? De um lado é bom, mas por outro lado virou um sinônimo que pode ser utilizado. Né? Então é por isso que eu estou um pouco à vontade de falar sobre o Google. Né? E o que nós entendemos é que o Currículum Busca, ele vem fazer um papel similar, só que no sentido oposto. Vai googar a gente. Exatamente. Enquanto as pessoas buscam empresas no Google, as empresas googlam pessoas no Busca. Esse é um trocadilho que eu acho bonitinho. É bonitinho porque acho que resume bem o conceito. A Patrícia Mariani, ela estava perguntando exatamente o que é o currículo online. Eu acho que agora, de certa forma, você já teve uma boa ideia que público ele se dirige, de que forma ele beneficia os candidatos. Mas me parece que, pela evolução, Marcelo, do seu negócio, da ferramenta, do currículo, era inevitável. Quer dizer, mais e mais e mais currículos iam aparecer na base e selecionar, pinçar, peneirar ali o que você precisa, ia ficar cada vez mais difícil. Então, uma empresa chega lá, precisa de uma secretária, digita lá, secretária, aparecem 1 milhão de nomes. Como é que você vai saber qual é a secretária que você está precisando? É esse refinamento da busca que você está oferecendo agora? Sem dúvida, esse é um ponto.
Mas acho que eu diria que o principal ponto, porque isso a currículo já fazia, não é? Com as outras ferramentas. Mas eu acho que o principal ponto do busca é a facilidade e a simplicidade. Então, a gente pode até fazer um teste. Eu vou pedir para o pessoal que está administrando aí o browser fazer uma pesquisa. Então, por favor, digita secretária. Acho que vocês estão acompanhando comigo. Nós vamos ver agora como é que isso acontece no currículo busca. Veja, em segundos ele já trouxe aí, eu não sei quantas, 80 mil? 80 mil secretários. Agora coloca lá em cima secretária desempregada, por favor. E vamos buscar. Baixou o número, vocês perceberam? Como eu estou em São Paulo, eu vou colocar São Paulo. Vamos ver quantos estão vindo agora. Nós estávamos com 49 mil. Baixamos para 28 mil. Coloca superior completo, por favor. Baixamos para 12 mil. E assim a pessoa pode continuar colocando termos, não é? E a vantagem é, com esta velocidade, com esta facilidade. É a velocidade do Google. Exatamente. É a velocidade do Google. Eu fiz até um exemplo com a Mônica, por favor, se você puder apagar e colocar Waldvogel. E essa é uma outra feature que o Google, que o Busca traz. Então, Waldvogel é W-A, isso. Então veja, esse termo Waldvogel antes, como é que eu procurei nas minhas ferramentas normais que eu ofereço na currículo? Difícil, né? E aí ele foi buscar. Então ele achou Waldvogel em qualquer campo. Então a primeira pessoa ali disse que trabalhou com a Mônica. A segunda tem Waldvogel no sobrenome. A Mônica disse que não a conhece. Né? Infelizmente, deve ser parente. Deve ser. Agora, vamos fazer uma outra pesquisa. Coloca aí jornalista. Vamos ver quantos vem. Ou seja, se você é jornalista, amanhã quiser ser encontrado por uma empresa, você tem que pôr seu currículo na currículo. Porque a empresa pode estar fazendo isso amanhã. Né? E aí o seu currículo pode ser o que vai aparecer. Então, da mesma forma que o Google, quer dizer, o que está no currículo da pessoa, as palavras-chave, o que ela quer, digamos, oferecer para o mercado, tem que estar lá, né? Tem que constar. Ela tem que ter um bom número de informações nesse currículo. Ela tem que dizer, sei lá, trabalhei com a Mônica Waldvogel, tenho experiência na multinacional, fiz um estágio na França, porque tudo pode ser palavra-chave que o empregador vai pôr, pode eventualmente pôr e lançar. Não vão dar uns currículos muito grandes, não? Olha, pode até ser que dê, né? Mas isso que você falou é interessante. O Google, o que ele faz? Ele amealha páginas web, não é? Armazena isso e depois ele indexa e oferece para nós uma forma de encontrar de forma rápida. E ele oferece relevância no resultado da pesquisa. Quer dizer, ele não simplesmente diz aonde ele achou, mas ele põe em primeiro lugar aquelas que devem ser o que você está procurando. Nós trabalhamos muito este conceito. Então, da mesma forma, nós estamos amealhando currículos, nós estamos há 8 anos amealhando currículos, esperamos continuar e que depois do currículo busca, o cadastramento de currículo até aumente, porque assim como o Google capta páginas web, a Curriculum capta currículos. Depois nós indexamos tudo isso, deixamos isso aí de uma forma pesquisável, não é? E na hora que a gente oferece a resposta, nós procuramos dar relevância. Então, muitos termos, eles têm mais relevância. Qual é o critério da relevância? O critério da relevância é você saber colocar pesos, né? Então, por exemplo, eu não vou dar peso para rua, como eu estou dando para estado, quando eu procuro a palavra São Paulo. Então, eu presumo que se você está dizendo São Paulo, você quer estado ou cidade, mas você não quer rua. Então, aí até vou me reservar a não falar muito, senão posso começar a contar um pouco do segredo da coisa. Mas nós ficamos mais de um ano. Aliás, eu quero contar para vocês que eu perguntei para ele, vem cá, esse negócio é tão genial, não tem nenhum outro site no mundo inteiro que faça isso. Eles já foram convidados para tatuar
No exterior já tentaram também, já começaram antes da bolha da internet, não foi? A Curriculum em 2000... Atuar em outras línguas, né? Porque é uma questão só de atuar em línguas. Né? A Curriculum tinha em 2000 um projeto de levar o seu sistema para o mundo. Infelizmente, com o estouro da bolha e a desaceleração, né, dos investimentos em internet, após esse momento, frustraram esse crescimento. No entanto, entendemos que agora a coisa pode vir a acontecer de uma maneira até mais saudável e mais estruturada do que estava em 2000. Então. Mas o que eu perguntei para ele foi, vem cá, isso daí está patenteado, olha a minha cabeça, onde é que está, né? Ainda estou na época da patente, do registro industrial. Ele diz assim, não, isso aí não tem patente, está tudo na minha cabeça, sou eu quem... A gente tenta patentear, né? Sou eu quem conheço a ferramenta. Não é tão fácil, né? Uma patente dessa é muito complexa. Então, não é que não há o interesse, mas a gente tem que preservar muito mais no segredo do que no papel da patente. Como fazem todos os seus concorrentes. Exatamente. Mundo afora, né? O Alex Soklat mandou uma pergunta, primeiro acho que já está respondida, se eu consigo procurar profissionais somente de uma área de trabalho específica, por exemplo, secretária bilíngue, acho que ficou bem claro ali para a sua demonstração. Exatamente. Que sim. Mas outra pergunta interessante, se ele pode utilizar os recursos de uma busca em outros produtos da currículo? Sim, hoje, inclusive, vagas, não é? A gente pode até mostrar lá. Pediria para vocês, por favor, ir para vagas, ali em cima. Não foi isso que eu pedi. Pedi para ir para vagas. Vamos colocar aí secretária? Então, dessa forma, nós vamos saber se há vagas de secretária nesse momento anunciado. Então, veja, em instantes, ele já deu. Vamos colocar São Paulo? E aí, ele mostrou, então, que temos 54 vagas de secretária para São Paulo. Então, da mesma forma como nós estamos buscando currículos, o candidato que busca vagas, ele também vai ter essa facilidade de buscar vagas no currículo Busca. Agora, necessariamente a empresa que vai buscar vaga, vai buscar o profissional que ela precisa, ela tem que dizer que ela tem uma vaga aberta? Ou essas vagas correspondem exatamente à demanda das empresas, ou pode ser a demanda muito maior do que está indicada por esse número? Sem sombra de dúvida. O que acontece hoje as empresas fecham muitas vagas sem anunciá-las, porque elas vêm até o sistema, encontram os candidatos e acabam não precisando anunciar a vaga. No entanto, algumas ainda estão acostumada com o anúncio da vaga, preferem fazer o anúncio, então a Currículo permite que isso aconteça. Então a Currículo hoje tem quase 100 mil vagas anunciadas, vagas muito boas, por sinal, a gente preza muito pela qualidade da vaga, de forma que a gente pode oferecer para o nosso candidato vagas e ele pode ver que há vaga. Só que, como você mesmo disse, o número de buscas para preenchimento de vagas é 5 a 10 vezes maior do que o número de vagas associadas. Eu vou tentar traduzir isso em outros termos. Quando a empresa tem uma vaga dentro dela, né, surgiu uma vaga de secretária, não necessariamente ela vai anunciar essa vaga, mas ela vai precisar preencher a vaga. Então, o que ela faz? Ela vai na Currículo, ela busca nas ferramentas da Currículo, e se achou o candidato, ela nem anuncia a vaga. Agora, se ela não achou, então ela anuncia a vaga. Então, o que eu quero dizer há muito mais processos abertos em andamento do que vagas anunciadas no site. A Renata Tranches, do Jornal Popular, pergunta como funciona o cadastramento de currículo. Se as pessoas precisam assinar um serviço, por exemplo, como acontece com o Cato, o seu concorrente. Não, na Currículo não precisa haver o pagamento. A Currículo, como eu disse, mas como falei rápido, talvez não deu para entender, é a primeira empresa que oferece o cadastramento gratuito de profissional. Então, você, candidato, pode cadastrar o seu currículo a custo zero na Currículo, que do outro lado, a empresa também pode buscar profissionais a custo zero. Então, a Currículo oferece o encontro grátis, e foi isso que nós lançamos em maio de 2005, e é isso que está trazendo esse crescimento bastante significativo, por conta de que, se você tem uma base onde só entra quem paga, a empresa ela tem um universo muito pequeno de encontrar as pessoas. Então, a Currículo entende que não é oferecendo cadastramento pago que nós vamos realmente crescer.
Ao contrário, a base de candidatos, na nossa opinião, tem que ser gratuita. Você me desculpe perguntar, Marcelo, mas como é que você ganha dinheiro? Aí nós vendemos outros produtos. Então, a pessoa pode comprar um destaque que ela ganhar uma certa notoriedade dentro do universo. Então, ela aparece nas primeiras posições. Ela pode comprar uma análise de currículo. E aí ela vai ter um profissional analisando o currículo dela. Só que esses produtos são opcionais. A pessoa não precisa comprar. Para ter uma ideia, por exemplo, para você conseguir relevância, para o seu nome aparecer entre os primeiros quando se pede uma determinada profissão, quanto custa? Custa R$ 29,00 por mês. E isso é opcional, volto a dizer. A pessoa pode ganhar relevância simplesmente preenchendo bem o currículo. É igual o Google. O Google tem a parte orgânica, onde você não paga e você aparece ou não. E tem um link patrocinado. Se você paga, você aparece com certeza. A currícula da mesma forma. Então, o nosso link patrocinado chama destaque. E a pessoa que pagou por destaque, ela vai ganhar mais destaque nos resultados das pesquisas. Como acontece no Google Exatamente. e nos sites de busca, né? Aline Oliveira, da revista Vencer, pergunta: o serviço Currículum Busca é inovador nesse mercado. Qual o impacto que ele pretende causar no mercado de recrutamento e seleção? Olha, o Google causou um grande impacto e hoje você não tem nem mais página amarela. Quer dizer, até tem, mas não com a mesma intensidade de trabalho, de uso como você tinha no passado. O Google está roubando essa cena. Nós entendemos que o Currículum Busca, ele veio para oferecer ao profissional de RH uma velocidade para encontrar candidatos como nunca antes existiu. Isso vai fazer com que a empresa, na hora que pensar em contratar, ela vai vir no Currículum Busca buscar candidatos. E ela cada vez vai achar mais, porque a base tende a crescer. Então, se isso é um movimento que tende a continuar, aonde que os profissionais têm que estar para arrumar emprego? Na currículo. Eu sou meio suspeito para falar isso, mas é na currículo. Então, o que vai... Quantos currículos já tem lá? A currículo hoje administra mais de 3 milhões de currículos, o sistema UCN, e na base aberta para as empresas, que é a base que a currículo oferece, hoje ultrapassa 2,2 milhões de currículos. Então, do Brasil todo? Brasil todo. Como vocês viram, secretária, né, tem mais de 80 mil, por exemplo. Então, a empresa encontra uma variedade muito grande de profissionais de qualquer área dentro do nosso sistema. Eu só queria deixar vocês que estão aí nos vendo, se vocês quiserem brincar já com o Currículum Busca, ele não está aberto ainda, mas através de uma URL vocês podem acessá-lo. É www.curriculum.com.br/busca. Aí vocês vão ver a tela que nós estávamos mostrando aqui. Essa parte já está aberta. Isso. E vocês daí já podem pesquisar e verificar como é que a ferramenta funciona. O José Roberto Menezes, ele da Estúdio Publicidade, pergunta qual é o diferencial do currículo com relação a outros sites de recrutamento profissional. Você mais ou menos demonstrou as diferenças. Pergunta se você quer acrescentar algo mais em relação ao que já tem no mercado virtual. Sim, quero. Os outros sites de recrutamento, eles, em geral, eles se tornaram um classificado online do que antigamente era o classificado em papel. Então, todos os sites, tanto no Brasil como fora do Brasil, eles são um classificado online de vagas. A currículo é muito diferente disso, desde o seu nascimento. A currículo não é um classificado de vagas, ela tem hoje anúncio de vagas, mas como eu disse, isso deve desaparecer. A currículo é um gerenciador de currículos, na sua essência. E isso muda todo o jogo. É que nem o Google é um gerenciador de páginas web, a currículo é um gerenciador de currículos. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema que administra currículos. E o currículo é o tijolo principal de todo o processo de recrutamento e seleção. Então, administrar bem, assim como a página web é o tijolo principal de toda a web. Então, administrar bem o currículo faz toda a diferença, né? Então, nós não somos um classificado online como todos os outros concorrentes nacionais e internacionais. Nós somos um sistema administrador de currículos, por isso o nome até, Currículo com BR. Uma pergunta interessante aqui da Patrícia Mariani. Ela quer saber se na busca há critérios para se encontrar ou excluir traços da personalidade da pessoa. Se ela é proativa, se ela agrega pessoas, se ela é meio fria, enfim, ela fica... As informações, a busca proporciona só dados sobre a vida profissional ou sobre a personalidade também? Olha, no currículo, é interessante colocar isso. A busca vai trazer o que está dentro do currículo. Então, se isso está no currículo, Currículum Busca acha.
O Busca não vai inventar e descobrir nada que não esteja nos currículos. Ele simplesmente é uma forma fácil e rápida de achar dados que estão dentro do currículo. No entanto, na Curriculum, a pessoa pode colocar isso. Nós temos lá uma aba que se chama Qualificações, que a pessoa pode falar um pouquinho de si, e até mesmo numa parte que é autodescrição, ela também pode falar um pouco dela. Eu mesmo acabei contratando uma pessoa um dia desse, pela maneira como ela se autodescreveu, e ela se colocava proativa, alegre, e a maneira como ela escreveu demonstrava isso. Então, respondendo a pergunta dela... E acertou? Ela era isso mesmo? Sim. A contratação foi boa. Foi boa. O Currículo Busca, então, vai encontrar sim, desde que isso esteja no currículo. Do lado da empresa, Marcelo, acho que é interessante dizer também, porque acho que o grande drama de qualquer empresa que quer contratar, e quanto maior ela for, mais ela vai ter candidatos para uma determinada vaga aberta, é justamente ler os currículos. Porque abrir uma vaga, dizer quais são as qualificações, enfim, o setor da empresa que precisa daquela vaga diz qual é o perfil do profissional. No entanto, o RH recebe uma pilha desse tamanho, ele tem que filtrar ali na mão, né? Alguém tem que ler aquilo tudo e tentar descobrir se aquele currículo, enfim, traz o que é necessário. Então, qual é a grande vantagem? Qual é a diferença? Você digita lá, como você fez agora há pouco, todas as qualidades que você espera e já isso enxuga para meia dúzia de currículos. Você acha que essa é a maior vantagem? Sem dúvida. Hoje, quando o RH anuncia uma vaga, não é, ele recebe currículos, ele vai ter que ler aqueles currículos. Então, a vantagem de não anunciar a vaga é essa. Você não precisa ler currículo, você não fica passivo esperando a reação do mercado. Mas, ao contrário, você é proativo e vai dentro da loja, né, e busca o que você quer. Então, com o Currículum Busca e com as outras ferramentas da Currículum também, a pessoa pode fazer muitos filtros, e aí quem está lendo o currículo é a máquina. A máquina está fazendo cortes e tirando. Então, quando você pede uma secretária com superior completo, que mora em São Paulo, que esteja desempregada, que tenha conhecimento em Office, que tenha experiência como secretária, que saiba inglês, clique, ele tirou tudo que não é isso e te deu só o que está dentro desse universo de requisitos que você fez. O José Roberto Menezes pergunta, aliás, ele dá um depoimento, ele diz que teve experiências vazias no Cato e no Manager. Será que eu vou ter os mesmos problemas com a sua proposta? Olha, José, eu espero que não. No entanto, uma ressalva eu tenho que fazer. Nenhum de nós vamos conseguir mudar uma realidade brasileira, que é milhões de desempregados para milhares de vagas. Então, o universo de desempregados no Brasil é muito maior do que o número de vagas. Então, não tem sistema que vai enfiar 100 pessoas dentro de uma vaga. Então, a mudança desse cenário não cabe a currículo, mas ao nosso governo fazer. No entanto, a Curriculum ela é bastante proativa em te oferecer feedback para você poder perceber aonde que você pode estar falhando. Então, se você não aparece nas buscas, o que você tem que fazer para o seu currículo aparecer nas buscas? Agora, se você está aparecendo, mas o seu currículo não está sendo visto, talvez a sua posição na busca está muito lá atrás. Então, você precisa tomar algumas atitudes, o sistema até te indica quais são, para você tomar os primeiros lugares na busca. Agora o seu currículo está sendo visto, mas você não está sendo chamado para a entrevista, então você tem que ver se ele está bem escrito, se ele não tem erro de português, se ele está coerente com o que você busca. E aí, de repente, uma análise de currículo, não precisa ser com a gente, pode ser com qualquer pessoa que saiba fazer isso, vai te orientar como fazer. Você foi chamado para uma entrevista, próximo passo agora é o quê? É você passar na entrevista. Então, como você se porta na entrevista, a roupa que você traz, a sua conduta, seu modo de interagir com o RH também é muito importante. Vencendo essa última etapa, você está empregado. Então é muito importante mostrar que o processo de encontrar um emprego é que nem uma corrida de obstáculo. A pessoa tem que passar vários obstáculos até conseguir um emprego. Então a currícula ela vai te ajudar. Mas eu não posso dizer que ela... Como é que eu fico sabendo, por exemplo, meu currículo não está lá? Eu sei quantas pessoas leram meu currículo, por exemplo, quantas empresas foram lá espiar e saber na currículo você sabe quantas leram, que dia que leu, que hora que leu, qual a sua média de visualização nos últimos meses. Se ninguém me chamou... Por que está acontecendo? Né? Eu mostro, houveram 200 buscas para o seu cargo. Você participou só de 3. Por quê? Então você tem que descobrir. Para quem que eu pergunto? No caso, o sistema tem todas as respostas. Né? Ele vai te mostrar. Então, de repente, você pode estar numa cidade e você não está com disponibilidade para trabalhar em outro local. Então, você não vai aparecer na busca.
Então, de repente, você está numa cidade onde a oferta de emprego está muito pequena, talvez você vai ter que abrir para você trabalhar em outro local. Agora, se você está numa cidade grande, a oferta grande, então você tem que ver se você tem experiência naquilo. Pode ser que a empresa, na hora que busca, além dela querer alguém que queira ser secretária, ela quer também alguém que já foi secretária. Então, você precisa colocar lá se você tem experiência de secretário ou não. Se você não tem, então, de repente, você tem que verificar se vale a pena você estar... Então, você está tentando mudar de profissional. Se vale a pena você fazer esse movimento ou não, e se vale como. Aí, talvez você vai precisar de uma ajuda de um profissional da área. Enfim, o ato de buscar emprego, ele não é simples. A princípio, ele é simples, mas ele é pontuado de um monte de momentos importantes que, se você não cuidar bem desses momentos, você pode estar prejudicando o processo todo. Mas é verdade que você disse que tudo começa no currículo, né? A primeira coisa que as pessoas dizem está aqui o meu currículo, você pode levar para alguém, você pode lê-lo. Isso é uma coisa que, mesmo com a internet, não vai mudar. Então, a internet não vai fazer com que o currículo desapareça. Porque, em um dado momento, o currículo é aquilo que te vende na sua ausência. É o que consolida o que você Exatamente. como profissional, né? Então, a figura do currículo, ela permanece mesmo com todo esse avanço tecnológico, coisa que não acontece com a vaga. A vaga está desaparecendo, ela já sumiu do jornal e ela vai sumir da internet. E o que vai restar é o currículo. Na hora que só resta o currículo, então... Alguém tem que ajudar a chegar no meu, né? Uma ferramenta que ajuda a empresa a chegar no seu currículo, sem dúvida é importante. A Renata Tranches, também do Popular, diz, pergunta como garantir a veracidade das informações, tanto dos candidatos quanto das vagas. O currículo se responsabiliza por alguma coisa? Olha, a única forma de garantir que nós temos é a seguinte: na currículo, qualquer empresa passa por um crivo muito grande para pesquisar a base. Então, nós não deixamos qualquer empresa ter acesso aos currículos. Os currículos, eles estão protegidos por uma camada aí de segurança, não é? E onde somente empresas idôneas, com CPF, CNPJs válidos, telefones verdadeiros, e-mails verdadeiros, que recebem o direito de olhar a base. Então, só nesse primeiro passo, eu já elimino a chance de criar vagas falsas. No entanto, mesmo assim, as vagas, quando postadas, elas são checadas com a empresa. Se é uma empresa já que recebeu um selo interno nosso válido, que é uma empresa idônea, a partir daí as próximas vagas dela entram. No entanto, toda vez que a empresa posta a vaga pela primeira vez, nós vamos checar se aquela vaga, se aquela empresa merece o crédito de postar vagas. Do outro lado... Só um parênteses, embora o acesso seja gratuito das empresas também aos currículos, elas têm que passar por esse cadastramento. Elas não podem simplesmente entrar e analisar currículos. Exatamente. Léo. Exatamente. Gratuito não é terreno baldio, muito pelo contrário. Por ser gratuito, nós aumentamos muito o muro de proteção, porque a base gratuita ela atrai. Todo mundo quer ter acesso a essa base de 3 milhões de candidatos para fazer propaganda, e-mail marketing. Né? Então, nós somos muito austeros no que diz respeito a permitir que alguém tenha acesso, porque os candidatos, para nós, é o nosso bem mais valioso. Então, nós tratamos com muito carinho. Por outro lado, respondendo à pergunta, a veracidade do currículo, também não há como a gente ir checar se o dado que está lá é verdadeiro ou não. No entanto, tem um termo que a pessoa assina quando ela entra, ela assina eletronicamente, ela concorda, onde ela se responsabiliza que ela está colocando ali a verdade, não é? Ela só tem uma chance, porque ela tem um número de CPF e a base é amarrada pelo número de CPF, então... Ela não pode inventar um currículo com vários nomes diferentes, experiências para se divertir. Além do que, nós temos várias ferramentas que buscam currículos duplicados, isso é muito raro de acontecer, e os poucos casos são excluídos com essa ferramenta. Então, nós tiramos... E também não tem porquê. Para a própria pessoa fica ruim. Se a empresa, na hora de buscar, encontrou ela e encontrou ela de novo, vamos dizer que ela conseguiu o CPF do pai. Né? Ela colocou 2 vezes, achando que com isso aumenta as chances dela. Ao contrário, isso diminui. Porque isso vai mostrar que ela burlou o sistema e a empresa não vai querer contratar um profissional que está burlando o sistema. Então, ela foi a grande prejudicada se ela tentar fazer isso. O melhor que ela tem que fazer é deixar esse único currículo dela o melhor possível. Olha, a Carolina Freitas, da Agência Estado, pergunta como funciona a ferramenta Consultor Virtual. O consultor virtual é um chat que a pessoa tem
Desculpa, acho que eu estou falando do consultor online. Bom, eu não sei se ela fez a pergunta assim. Nós temos o consultor online e o consultor virtual. Eu estava respondendo errado. O consultor online é um chat com um consultor de verdade. Então tem uma pessoa... É aquele para quem você vai perguntar, meu currículo está com algum problema? Isso, é uma pergunta de fato mesmo. Você vai fazendo um chat. Pode ser de currículo, mas pode ser, tem uma entrevista de emprego amanhã, como é que eu faço para me importar? Me dá umas dicas. Então, é um consultor e ele está online. Esse é um trabalho pago. Esse é um trabalho pago. Tá. O consultor virtual é uma ferramenta automática. É esse que analisa o currículo, que mostra dados, que tem, às vezes não, ele tem um resumo dos últimos acontecimentos. Mas, em cima de estatísticas, ele cria um resumo textual, onde você pode ver, o seu currículo foi visto ontem pela última vez, participou de tantas buscas. Então, ele é um consultor não de verdade. Ele é um consultor virtual, que ele nasce analisando as estatísticas do sistema, de você em relação ao sistema, e te oferece respostas. A Patrícia Mariana tem uma pergunta interessante também, se, digamos, a pessoa que põe o seu currículo pode indicar também o tipo de empresa, ou de ONG, ou de instituição na qual ela quer trabalhar. Quer dizer, o próprio dono do currículo diz, por favor, quero ofertas ou propostas de uma multinacional ou de uma escola. É possível fazer esse filtro ao contrário, um filtro a partir do currículo? Não me mandem propostas se for para trabalhar em Nova York. Boa ideia, hein? Esse serviço, desta forma, não existe ainda. Nós temos ideia de criar um serviço similar, onde a pessoa vai poder dizer para que empresas ela se permite ver. Mas esse é um serviço que não está no ar ainda. Isso é muito útil para pessoas empregadas, né? Então, que ela não quer que a própria empresa dela veja que ela está no mercado. E isso a gente sabe que é comum, acontece. As pessoas dizem, não está satisfeita com o emprego, está buscando uma recolocação. Hoje, na currícula, ela pode omitir dados de contato, telefone, endereço, ela pode omitir o seu nome. Ela só não pode omitir o e-mail, porque se ela não quiser ser contratada nem por e-mail... Então aí ela não vai ter emprego nenhum. Não, então tira o currículo. Ela pode também suspender a visualização do currículo. Ela pode criar um e-mail só para esse exatamente. fim, né? Então, ela cria um e-mail para esse fim, como você mesmo colocou. Então, ela manteve aí, de uma certa forma, a sigilosidade. Ela pode até suprimir a última experiência profissional, embora que isso deprecie um pouco o Isso currículo. aparece como na tela? Aparece nome omitido pelo candidato, pelo profissional. Então você já supõe que é uma pessoa que tem um emprego Aí você vai olhar lá, empregado. Geralmente quem omite é quem está empregado. Então é uma forma da pessoa... Agora, a ferramenta não barra proposta de emprego. Eu nem sei se eu devo construir isso, né? Respondendo a sua pergunta. Não, tem impressão que não é esse o objetivo, né? O objetivo é exatamente o contrário, você não ia mesmo se preocupar com isso. Mas já que tudo é feito nesse ambiente virtual agora, né? Essa entrevista, o currículo, a contratação, o filtro. A entrevista, a empresa detecta lá 10 candidatas a secretária que são muito interessantes, mulheres, moças que podem ser excelentes secretárias, algumas têm foto, outras não têm, eu também preciso analisar a aparência, mas eu não quero chamá-las à minha empresa e fazer tantas entrevistas. Posso fazer essa entrevista também por Messenger, por alguma ferramenta para que essa entrevista seja também no ambiente virtual? A Currículo oferece uma ferramenta chamada entrevista virtual. Essa ferramenta permite que a empresa interaja com o candidato à distância. Então, por exemplo, eu fiz aquele exemplo da secretária ali. Se eu quisesse entrar em contato com aquelas secretárias virtualmente, através de uma entrevista virtual, então eu monto as perguntas que eu faria caso elas estivessem na minha frente, e elas, aonde estiverem, respondem essas perguntas. Do lado de cá eu analiso como ela escreveu, como ela respondeu, e aí eu penso, será que eu chamo essa ou não? Essa aqui eu não vou chamar, já respondeu, errou aqui, errou no português, errou na digitação. Essa aqui foi criteriosa, respondeu direitinho. Então, a entrevista virtual, ela faz parte de um passo que a gente chama hoje de seleção online, que vem antes da seleção presencial. No processo de recrutamento e seleção, é como se tivesse nascido no meio do caminho uma etapa importante, que é a seleção online. Então, você tem recrutamento, que hoje as ferramentas de buscas fazem para você nem precisa mais fazer o recrutamento. A partir do resultado, você vai para a seleção online, que é você aplicar testes, entrevistas virtuais com esses candidatos, e depois os melhores se traz para a seleção presencial. Aí você entrevista, aplica prova presencial, dinâmica de grupo, e pega os melhores, que, na sua opinião, aqueles que preenchem melhor o perfil, oferece para o seu requisitante interno, para ver se você preencheu a vaga para ele.
Marcelo, a empresa, quando contrata, ela tem um compromisso de informar a currículo de que ela fechou uma contratação através do site ou não? Não, ela não tem esse comprometimento. No entanto, do lado do candidato, quando ele vai mudar de desempregado para empregado, não é? E ele diz ali que foi pela currículo que ele conseguiu, então a gente capta esse dado e esse é o número. Aqueles números que eu mostrei para vocês dos gráficos ascendente, eles estão em currículum.com.br/crescimento. Então, se você quiser olhar, fica à vontade. E lá você vai ver que nos últimos 6 meses, mais de 80 mil pessoas informaram que arrumaram emprego. Então, a gente depende, nesse caso, do profissional voltar. Se ele arrumou emprego e ele ficou tão contente que ele não mexe mais no currículo, isso acontece muito, esse dado não foi computado. Então, com certeza, o número é maior do que aquele que está lá. E quantas profissões são abarcadas, digamos, pelo site? Olha, hoje o site ele é um gerador de novas profissões. O site é um gerador minto. Ele é um captador da geração de profissões que tem o mercado. Então, é engraçado que há pouco tempo, né, eu nem sei que fim levou esse exemplo que eu vou dar, nós somos abordados porque com o Google nasceram 2 profissões novas. O SEO, a pessoa que trabalha com SEO e a pessoa que trabalha com SEM. Eu vou explicar o que é isso. Search Engine é uma ferramenta de busca. Os 2 grandes search engines hoje, Google e Yahoo, não é? Então você pode deixar o seu site otimizado para ele ser encontrado pelo Google. É quase o consultor virtual da currículo. Então você tem profissionais hoje que trabalham no site da empresa, mudando o site, de forma que o Google dê relevância para esse site e ele apareça nas primeiras posições lá no Google. Então a pessoa que trabalha com isso hoje, não tem nome essa profissão. Não. E a outra é, como é que eu faço para eu fazer a minha campanha de marketing dentro de um search engine? Né? Então, Search Engine Marketing. Como é que eu faço a minha campanha de marketing? Gastando o mínimo possível e tendo a maior visibilidade possível. Então, essas 2 profissões, elas são diferentes, embora estejam muito próximas, né? Uma é uma cabeça, a outra é outra. E o nome desse profissional não existe. O que eu quero dizer com isso é, a Curriculum capta nomes de cargos e profissões novos todos os dias. E nós temos um trabalho árduo lá atrás, né, nos bastidores, de limpar esses nomes, de forma a oferecer para as empresas somente os cargos que sejam coerentes, que sejam corretos. Então, hoje a Curriculum tem mais de 18 mil cargos e profissões armazenados, um número que cresce diariamente de acordo com o crescimento do mercado. De todo modo, você tem que trabalhar com uma equipe que está super afinada com o que tem de avanço tecnológico, de ferramentas no sistema de buscas e tudo, mas também com um bom olho no mercado de trabalho, né? Com sensibilidade para compreender o que é que está acontecendo e, enfim, favorecer esse encontro, né? Exatamente. Quem tem currículo e quem tem vaga. Todas as pessoas podem construir os seus currículos, colocando ele na currículo, esse currículo vai ser reverberado e vai chegar até a empresa. Então, é um caminho ao contrário do que o Google faz. O Google pega as páginas web e as pessoas buscam empresas ou conteúdo. O currículo busca é invertido. As pessoas produzem conteúdo, são os seus currículos, e as empresas encontram essas pessoas através do currículo busca. Acho que deu para entender. E você tem um cálculo de qual é o tamanho desse mercado no Brasil? Olha, eu tenho um cálculo. Não é? O Brasil hoje ele faz, segundo os dados do IBGE, no ano de 2006 houveram 13 milhões de contratações, isso em carteira assinada. Então, nós sabemos que o Brasil é o país da informalidade, então, com certeza, esse número é bem maior, né, de contratações de fato, né, sei lá, não sei quanto maior, bobear 2 vezes esse número. Então, sei lá, estamos falando de 25 milhões, 26 milhões de contratações no ano. Então, esse é o mercado. As contratações, elas estão acontecendo. As empresas estão buscando profissionais. E estamos aqui agora oferecendo uma ferramenta que pretende fazer com que isso aconteça de uma maneira mais fácil. Esse é um ponto importante. Não é? Por que o iPhone ganhou tanta visibilidade? Tudo que ele faz já existia nos outros telefones, mas pela interface, pela maneira, né, que ele oferece. Por que o Google também é tão bem quisto? Né? Pela simplicidade.
Então, a Currículo não está aqui querendo inventar a roda, nós estamos buscando elementos que estão consagrados no nosso cotidiano, né, como o iPhone, como o Google, que é a simplicidade, mas isso não significa que por trás dessa ferramenta não tem um poder de processamento enorme. Como eu disse, levamos mais de um ano, isso partindo de um sistema extremamente estruturado. Levamos mais de um ano para chegar no resultado final. E o que eu posso... Desse que você divulga hoje, do Busca? Do currículo, só do Busca. E o que eu posso dizer é, nós estamos parando num dado momento, porque é um sem fim de coisas que podem ser acrescentadas. Então, eu já vou deixar aqui avisado a todo mundo que pode ter o sistema de melhorias, Busca 2, Busca 3... Eu não sei se é o Busca 2, mas é a melhoria do currículo Busca, né? O currículo Busca ele vai sofrer muitas melhorias, muitas, mas muitas mesmo. A ideia é que amanhã o RH converse com ele de uma forma bastante assim, à vontade, e ele vai entender. Então, caminha aí para uma inteligência artificial no futuro, de forma a trazer o candidato que a empresa busca no menor tempo possível, da maneira mais fácil possível. Principalmente para o RH, né? Que são psicólogos, na sua grande maioria, pessoas que muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes não têm muita facilidade com a tecnologia, interatividade com o computador. Então, o currículo Busca vem atender muito esse universo de pessoas. Porque todo mundo já sabe usar o Google. Exatamente. Então, não precisa manual, né? Não precisa manual nenhum. O Luiz de Azevedo Campiani Júnior, do jornal Rio Grande, pergunta se a Currículum pretende disponibilizar na internet pesquisas sobre o mercado de trabalho, cursos de qualificação, número de contratações mensais através do site. Olha, sem dúvida, pesquisa é algo muito importante. Nós entendemos que, como nós temos uma base de pessoas muito grande, nós podemos fazer pesquisas. Fizemos já algumas, não tem sido o nosso foco no momento, mas estamos abertos para voltar a fazer pesquisas. Não está nos nossos planos de curto prazo abordar a base com pesquisas, mas é uma possibilidade e, sem dúvida, a gente pode estar fazendo. Tenho a impressão que antes você quer pôr esses planos para navegar aí, de cruzar o Atlântico. Puxa, é verdade, né? Países. De repente não precisa nem cruzar, pode só subir, né? Porque se subir não precisando usar aeroporto, tá bom, né? Exatamente, exatamente. Quais projetos são concretos nesse sentido? Olha, nós estamos traduzindo o site para o inglês e para o espanhol. Então, no ano que vem, teremos o currículo em inglês e em espanhol também. Não é uma tradução simples, porque nisso você tem um problema de cultura, né? Então, não é simplesmente pegar a palavra que está em português e traduzir para o inglês. Você precisa entender como que isso é dito lá nos Estados Unidos, ou como isso... E isso muda, né? Então, nós vamos traduzir ele para o inglês dos Estados Unidos, e se a gente um dia pensar em ir para a Inglaterra, vai ter outra adaptação. Idem para o espanhol. Nós estamos fazendo... Vai até português de Portugal. Exatamente, exatamente. Então, nós entendemos que a tradução é uma coisa muito delicada. No entanto, inglês e espanhol já vai permitir que pessoas que entendam o idioma inglês e que entendam o idioma espanhol possam cadastrar currículo e buscar profissionais. E isso significa um investimento pesado? Olha, por um lado, sim, porque a currícula tem uma camada de idioma. Eu não faço uma simples tradução nua e crua no sistema, repetindo a mesma página em outro idioma. Então, a gente trabalha numa camada de idioma, e isso impacta muito na programação. Então, eu falo que sim, porque, por um lado, toda a programação, sempre que é feita, ela tem que levar em consideração a camada de idioma, e isso retarda um pouco a velocidade da programação. Mas, por outro lado, você ganha velocidade na hora que você quer traduzir. Agora, sem contar os custos envolvidos com tradução, aculturamento e, possivelmente, no futuro próximo, uma ida a outros países. E você tem já ideias de que outras ferramentas podem vir a ser lançadas no futuro próximo? Do que você já está trabalhando? Sem dúvida, né? A currículo não para. Nós temos outras... Tem um sistema de busca interno aí nós temos... que procura o que pode ser oferecido. Né? Nós temos no forno aí coisas muito interessantes. Nós lançamos o Visux em abril, dissemos em abril que teríamos uma outra novidade ainda esse ano. O Busca era para ter nascido, não agora em novembro, mas era para ter nascido antes, só que não é fácil fazer um search engine
E eu me deparei com essa realidade agora, esse ano, quando eu me meti nessa empreitada, né? E é realmente muito, muito mais complexo do que eu imaginava de início. Isso para você oferecer velocidade, qualidade, coerência, não é? Relevância, porque busca por busca, isso é muito simples. Isso é quase que qualquer ferramenta faz. No entanto, para você oferecer para RH currículos relevantes... Aquilo que ele precisa enxergar é que é complicado. Exatamente. Então, isso é muito complicado. Você trabalhou perto com pessoas de RH para chegar a esse resultado final? Não. Antes da Curriculum, eu nunca havia trabalhado com ninguém de RH. No entanto, durante esses últimos 8 anos, eu só tenho trabalhado com pessoas de RH. Então, eles vêm te aconselhando, te sugerindo. Sem dúvida. A gente ouve muito os nossos clientes. Inclusive, o Busca nasceu desse desejo nosso de oferecer para o RH uma ferramenta simples, não é? Mas sem que perdesse o poder, que precisa ter. Porque o RH tem uma tarefa muito importante. Contratar pessoas, eu costumo dizer, se você é o que você come, uma empresa é o que ela contrata, né? Porque o RH é a boca que come. A cada 7 anos, praticamente, todos os funcionários de uma empresa foram trocados. Então, quem que colocou os novos funcionários? O RH. Então, é muito importante que os presidentes de empresa, as pessoas que estão em cargos estratégicos, olhem o RH com muito bons olhos, porque o RH é a boca da empresa, é por ali que está entrando todos os novos talentos. Se o RH não contratar direito, se você não comer bem, não é, você vai ter problemas. Se o RH não contratar direito, a empresa vai ter problemas. Então, o ato de contratar, ele é importantíssimo. Então, nós, sabendo disso, não podemos oferecer ao mercado uma ferramenta que não fosse séria, que não trouxesse toda a seriedade deste ato. Então, o Currículum Busca, ao mesmo tempo que ele oferece facilidade, interatividade, ele não perde a seriedade que a Currículum sempre tratou na hora de oferecer candidatos para o RH. Olha, outra pergunta da Renata Tranches, do Popular, que está acompanhando, né, Renata, de perto aqui a conversa e bem interessada. Ela pergunta se o site já está funcionando, se as pessoas já podem cadastrar currículos e buscar vagas. Então, acho que ela foi apresentada para o currículo hoje, não é, Renata? E ele já está lá na frente, já está divulgando uma 3ª ou 4ª ou 5ª ferramenta. Sem dúvida, o site está no ar, o site já funciona. Tenho o privilégio de dizer que hoje é a maior base de profissionais do Brasil. Administramos aí mais de 3 milhões de currículos. E o Currículum Busca, amanhã, vai estar na homepage da Currículum. Hoje, você pode olhar através de curriculum.com.br/busca. Já está online para todo mundo. Quem digitar esse endereço vai poder pesquisar já. Mas a partir de amanhã o Busca vai estar na homepage. Vai estar na primeira página. Então, nós queremos que as pessoas entrem e busquem vagas, se for candidato, e busquem candidatos, se forem empresas. Imagino que o Sudeste deve ser a sua maior base, né? De Sim, acesso e de entrada de currículo. A Currículo, ela reflete muito o universo do Brasil. Então, assim como São Paulo representa cerca de 50% em quase todas as estatísticas, né? Na Currículo é similar. São Paulo também representa cerca de 50% da base. Se eu não me engano, estava em torno de 50% mesmo numa última pesquisa que a gente fez. E São Paulo, a cidade de São Paulo representa cerca de 21% a 22% do todo. Agora, isso não significa que outros estados, outras cidades não vêm crescendo. Nós estamos tendo um crescimento significativo no Paraná, Manaus, a região do Amazonas, principalmente Manaus, também cresceu proporcionalmente ao seu tamanho, né? E Bahia também vem crescendo. Você tem ideia de quantos currículos entram por dia? Olha, eu sei. Sabe, exatamente, claro, né? Entram mais de 3 mil currículos por dia. Então, não é errado dizer que a Currículo cresce a uma base de 100 mil currículos novos por mês. É um crescimento bastante significativo. De 1.200.000 currículos novos por ano. Exatamente. E empresas? Qual é o acesso? Olha, as empresas, o acesso tem sido crescente, né? Nós crescemos uma taxa de 20 a 30 empresas novas por dia. Isso dá mais de 1.000 empresas por mês. Só que esse número ele vem crescendo. Então, a partir do momento que a empresa ela encontra o candidato na Currículum, ela volta e pesquisa de novo. E é isso que nós queremos construir com a empresa. Construir essa volta, não é? Construir com ela esse relacionamento de permanência. Então, nós temos que oferecer
muita qualidade, credibilidade. A postura da Currículo sempre foi muito em favor de ética. Então, não tem vaga falsa na Currículo, pelo menos a gente faz tudo para que não tenha. Não tem currículo falso, a gente também faz tudo para que não tenha. Então, se porventura um ou outro escapa, a gente já logo elimina. Então, nós queremos oferecer para candidatos vagas verdadeiras, posições reais, né, de oportunidades de trabalho e currículos verdadeiros para as empresas. A Patrícia Mariani pergunta quanto às novas profissões. Se você tem intenção de disponibilizar aos candidatos informações, digamos, sobre o que ela chama aqui de tendências de futuro, dicas sobre em que áreas os candidatos devem se capacitar, em que melhorar, em que treinar. Olha, nós temos sim esse interesse. A Currículo já faz isso um pouco através dos seus artigos. Está nascendo um canal de conteúdo da Currículo bastante bem elaborado, que vai atender a essa pergunta que ela falou. E isso está muito breve de acontecer. Agora, tem outras propostas, e essas eu não posso falar agora, de tentar também sistematizar essas orientações todas. É que antes de ser, digamos, um site sobre trabalho, mercado de trabalho, ou o ambiente, o mundo do trabalho, ele é uma ferramenta de encontro, não é? Acho que esse é o objetivo principal da Currículo. Sem sombra de dúvida. Onde o profissional encontra trabalho e onde a empresa encontra o seu candidato. É o ponto de encontro entre profissionais e empresas. Isso é a essência da Currículo. Eu acho que as principais perguntas foram feitas. Marcelo, eu gostaria de pedir a você que desse uma boa arredondada, né? Fomos por diversos caminhos aqui. O que você acha que é, enfim, mais essencial, mais diferente, mais especial no produto que você está oferecendo ao mercado? De graça. Eu acho que, sem dúvida, esse para nós é um momento muito importante. Nós acreditamos que após o lançamento do Currículo Busca, os acessos na Currículo deverão crescer muito. Por isso que nós trabalhamos com muito carinho, com muita dedicação, com muita seriedade e profissionalismo no desenvolvimento dessa ferramenta. Entendemos que, de uma certa forma, nós estamos mudando a forma de buscar emprego. Então, ao invés do candidato ser proativo, agora a empresa pode ser muito mais proativa e o candidato, ele não é que ele vai ser passivo, mas ele vai ser proativo de uma forma diferente. A proatividade do candidato vai ser em ele construir um bom currículo, para ele ser chamado para um processo seletivo. Eu acho que nós estamos oferecendo uma ferramenta onde, se eu pudesse reduzir ela em dois grandes aspectos, a interface e a maneira com que o RH vai interagir com ela. E para você, candidato, é importante que você entenda que isso é fundamental, porque na hora que o RH interage bem com essa ferramenta, ele vai usar ela mais, é aqui que ele vai encontrar os profissionais para preencher a empresa dele, portanto, é aqui que você tem que estar. E o outro lado ele vai buscar informações que antes não era possível, até com as ferramentas da Currículo. Por exemplo, eu não tinha como buscar Waldvogel, se eu quisesse, antes. Eu não tenho, o Currículo Busca é uma ferramenta de hunting, até mesmo muito interessante. Então, você que é uma pessoa que faz hunting, é um headhunter, então você está procurando o diretor financeiro da empresa X. Se você digitar lá, diretor financeiro, empresa, você pode ver quem foi ou quem é. Isso se ele colocou o currículo dele aqui. Então, até mesmo para pessoas que estão empregadas, né, deixar o seu currículo cadastrado na base da Currículo, hoje, pode significar uma chamada para um novo emprego em tempo recorde. Porque nós entendemos que consultorias vão estar usando o Currículo Busca, headhunters vão estar usando o Currículo Busca, profissionais de recursos humanos da área de recrutamento e seleção vão estar usando o Currículo Busca. Então, a partir do momento que todo o mercado está convergindo, buscando profissionais na maior base de currículos através do Currículo Busca, você tem uma mudança de comportamento de como você consegue emprego. Então, esse eu acho que é o grande resumo da ópera. Mas a ideia de fazer assim a limonada do limão da perda do emprego, né? Você perde o emprego, é chato, desagradável. Você gasta 2 dias fazendo um belo currículo, escrevendo ele direitinho, pondo as palavras certas, fazendo um belo estudo, põe o currículo lá, o seu currículo na Currículo, o seu notebook na mala e vai viajar.
vai para a praia. Se o seu Fica currículo, esperando. se o seu currículo foi bem feito, você pode fazer isso, que eu te garanto. Mas fica com o celular, né? Fica com o celular, E acessa os notebook, e-mails, celular, né? acessa os e-mails e Porque vai, as propostas vão chegar. e faz desse período uma limonada. Exatamente. Não é, de certa forma, Uma boa ideia. tá vendo? É um benefício adicional. Só queria terminar dizendo que Currículo Busca está no ar a partir de agora, através do endereço www.curriculum.com.br/busca. E a partir de amanhã ele vai estar aberto na homepage da Currículo. Mas uma observação importante, se porventura você achar que deve fazer alguma nota, né, sobre o que você ouviu aqui, não fala curriculum.com. Curriculum.com não sou eu sou curriculum.com.br. .com é um site americano, né? Que, quem sabe um dia a gente vai ter esse domínio. Mas curriculum.com não somos nós. Então, se for referenciar, por favor, não se esqueça do .br no final, para que o seu leitor possa chegar no lugar certo. Marcelo, e se algum jornalista quiser te fazer alguma pergunta específica, para um material mais exclusivo, ou para uma pergunta mais regional, enfim, qual é o seu contato? Olha, eu deixo aqui a nossa assessoria de imprensa, que é da própria Curriculum. O endereço é imprensa@curriculum.com.br. O press release do Curriculum Busca, se ele não está no ar, ele vai estar daqui a alguns minutos. Então você vai poder pegar o press release. Nós temos aqui um press kit. Então quem está aqui presente pode levar o press kit. Agora, se você está online, a gente pode te mandar esse press kit. Lá tem uma breve história da Curriculum. Eu falo esse discurso que eu fiz sobre a continuidade, ele está nesse press kit, e também algumas informações adicionais sobre o Currículum Busca. Então, quem quiser mais informações, nós estamos preparados para oferecer qualquer informação adicional sobre esse momento. Muito obrigada, Marcelo. Sucesso com a curriculum.com.br. E obrigada para você também, colega que está aí na batalha, na luta nessa tarde de quinta-feira. Até a próxima. Obrigado e até a próxima.